Quinta carta. A fé não é substituída pelo sentimento. Atacada por todos os lados, hoje a fé tornou-se rara nas almas. À medida que os tempos avançam, caminhamos para a realização das palavras de nosso Senhor. Quando o Filho do Homem voltar, crês que ele encontrará fé sobre a terra? São Lucas 18:8. Repare que as almas que vemos, já a não ter fé, tiveram-na ao menos no batismo. Essas almas estão em um estado bem diferente dos infiéis, que nunca tiveram fé. A fé é um bem tão grande que, uma vez entrando numa alma, fica sempre alguma coisa. São Francisco de Sales disse a respeito da caridade: a caridade, tendo sido separada da alma pelo pecado, deixa muitas vezes alguma coisa que parece com a caridade, que pode iludir e nos entreter em vão. Essa aparência de fé, porque ela é apenas aparência, não passa de um fingimento de fé. Uma fé fingida, ou se quiser imaginada, é o que se chama sentimento religioso. Os sentimentos religiosos, uma espécie de presente que os homens querem dar a Deus, pelo qual Deus deve se sentir muito agradecido, um fundo de benevolência que o homem sente por Deus, uma sorte de polidez, um bom tom, de bom gosto do homem em relação a Deus, sim, tudo o que quiser nesse gênero, que a pouco obrigue, que não atrapalhe, que se incomode, que se preste a tudo e não se comprometa com coisa alguma. Aí está o que geralmente se entende por sentimentos religiosos. Mas isso não é a fé. Assim como a aparência de caridade pode nos iludir e nos entreter em vão, a aparência de fé pode nos iludir e nos ilude muitas vezes, e pode nos entreter e nos entretém a miúdo em vão. E como isso acontece? Perguntará a senhora. A resposta é fácil. Um cristão, para agradar a Deus, deve fazer atos de fé a toda hora. Na oração, na prática da vida cristã, na recepção dos sacramentos, o cristão deve ter como obrigação severa praticar a fé, fazendo atos interiores para acompanhar muitos atos exteriores da vida cristã. Esse é o dever. Ora, o perigo e a decepção consistem em fazer atos da vida cristã não com fé, mas com aparência de fé ou sentimentos religiosos. A fé é então substituída pelo sentimento, a realidade pela imaginação. Neste estado, podem-se fazer muitas orações sem rezar, confessar-se sem querer se emendar, receber a Eucaristia sem se unir a Jesus Cristo. Segundo o que ouvi dizer, tanto por um bispo como por um missionário que percorreu toda a França e estudou atentamente o estado das almas, parece que hoje, sob muitos pontos de vista, fazemos apenas com a máscara da fé o que deve ser feito com a fé. Isso ajudará a senhora a compreender e a poupará do sofrimento quando chegar o dia em que reconhecer que um bom número de cristãos que se dizem devotos e praticantes têm exatamente os mesmos vícios dos mundanos não praticantes. Eles praticam, ai de nós. Mas a fé não é o princípio de seus atos religiosos. Eles são cristãos em imaginação e, na realidade, viciosos como tantos outros. O sentimento religioso é certamente um dom de Deus. É um bem de ordem natural. O sentimento religioso é a consequência natural de nossa qualidade de criaturas, como o respeito aos pais é natural nos filhos. Digamos juntos, credo. Sexta carta. Qual a diferença entre fé e sentimento religioso? A senhora leu com atenção minha carta anterior e pede-me para que eu a ajude a compreender bem a diferença que há entre fé e sentimento religioso. A tarefa será fácil. Desejo que meu trabalho lhe seja útil. Lembre-se das breves palavras do padre Lacordaire. A fé é a fé.
O sentimento é, assim, o respeito que temos como criaturas por nosso Pai que está no céu e que unicamente porque nos criou, nos olha como filhos, nos dá o pão de cada dia, a luz de seu sol, os frutos da terra, a vida, a saúde e mil outros bens igualmente da ordem natural. O sentimento religioso, sendo natural ao homem, se encontra em todos os homens fiéis ou infiéis, pois todos têm esse fundo comum de respeito a Deus, que algumas vezes se traduz por um ato religioso fundado sobre a verdade, como entre os cristãos. Outras vezes por um ato religioso manchado de erros, como entre os infiéis, os idólatras e etc. Entre os povos, há alguns cujo sentimento religioso é naturalmente muito profundo, por exemplo, os árabes. Um árabe não faltará à prece da manhã, a do meio-dia e a da noite. Ao escutar o muezim gritar do alto do minarete a fórmula sagrada, lá, lá, etc., imediatamente ele se põe a rezar, esteja na companhia de quem quer que seja, no lugar que for, no meio de uma praça ou no trabalho. Quando chega a hora, ele reza. Por esse mesmo sentimento religioso, o árabe relaciona tudo à vontade de Deus. Os acidentes da vida, a saúde, a doença, mesmo a morte. Ele relaciona com Deus e em todas as circunstâncias ele repete: Deus é grande. Eis o sentimento religioso em todo o seu poder. Mas lembre-se que nossa natureza decaiu com Adão. E uma natureza decaída só pode ter um sentimento religioso também abatido pela decadência. A natureza não pode se elevar sozinha. O sentimento religioso puramente natural não pode, de modo algum, levar o homem a Deus, nem tirá-lo do pecado. Com toda a religiosidade natural, esse mesmo árabe conservará todos os vícios que infelizmente lhe são também naturais. Ele será vaidoso, mentiroso, ladrão. Praticará, por exemplo, a hospitalidade, mas sabendo por onde seu hóspede vai passar, mandará alguém para o assaltar, ou irá ele mesmo fazer ao longe o que não faria estando em sua tenda. Por esse traço característico, a senhora poderá reconhecer o sentimento natural. Esse sentimento nada vê, nada quer, nada pode contra o pecado. O sentimento religioso, quando permanece em estado natural, é indiferente em matéria de religião. O sentimento religioso se acomoda a tudo, se arranja com tudo, se presta a tudo e não se entrega a nada. Perdão pode entregar-se à maçonaria, ao menos quando os maçons reconhecem o grande arquiteto, como eles dizem. Tendo mostrado o primeiro quadro, chego ao segundo. A fé não é um sentimento. A fé não é da ordem natural. A fé é um assentimento de nosso espírito à verdade revelada por Deus. É um bem que não deriva de nossa natureza, mas lhe é dado para curá-la. A fé é essencialmente purificante. Fide purificans corda, purificando pela fé os corações. Atos dos Apóstolos 15:9. A fé esclarece o espírito e o despoja do erro. Levanta o homem caído, recoloca-o no caminho de Deus. A fé põe as bases da obra da salvação, encaminha o homem para o bem. A fé é essencialmente fortificante. Confortus fide, diz São Paulo, Romanos 4:20. E ainda fide estás. Se estás em pé, é pela fé. A fé é vivificante. O justo vive da fé, de São Paulo, Gálatas 3:11. Se o sentimento religioso nos deixa frios em relação a nosso Senhor Jesus Cristo, já não é assim com a fé. Pela fé, nosso Senhor Jesus Cristo se torna presente, vivo em nossos corações. Cristo habite pela fé em vossos corações. Efésios 3:17. A fé é o princípio de um mundo novo, regenerado em Jesus Cristo, nosso Senhor. A fé é a luz que anuncia os esplendores da eternidade, onde veremos Deus. A fé é a mãe da santa esperança e da divina caridade.
A fé é, sobre a terra, a fonte pura de todas as verdadeiras consolações. É ainda São Paulo quem nos diz: consolemo-nos juntos na fé, que nos é comum, a vós e a mim. Romanos 1,12. Quando se fala da fé, São Paulo é um mestre incomparável. Dele é que tomo uma última palavra para terminar esta carta. Saudai os que nos amam na fé. Digamos credo. Sétima carta. Como a fé desenvolve a razão. Deus nos deu os sentidos, a razão e a fé. Pelos sentidos, nós entramos em contato com as coisas sensíveis que lhes são proporcionadas. Pela razão, atingimos coisas superiores aos sentidos, coisas intelectuais. Mas pela fé, Deus nos dá o modo de atingirmos, por um conhecimento mais elevado, as coisas divinas e o próprio Deus. A razão criada por Deus, para Deus mesmo, só encontrará repouso em Deus, verdade primeira. A razão tem, pois, uma necessidade inata de Deus, e o procuraria naturalmente se o homem não tivesse pecado. Assim, enfraquecendo-se, inclinando-se na maior parte das vezes, prendendo-se às coisas sensíveis. A fé que Deus nos deu repara, ao menos em parte, a doença original da razão humana. Restaurando, retificando, fortalecendo a razão, faz com que ela atinja uma ordem de conhecimento que nunca poderia abordar, a ordem do conhecimento sobrenatural ou das verdades reveladas por Deus. É a fé que nos faz acreditar nas coisas invisíveis, diz São Paulo. Essas coisas invisíveis são parte daquilo que Deus conhece. Ele se revelou por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Os apóstolos, e depois deles a Igreja, nos transmitem a própria palavra de Deus. E por uma graça que chamamos o dom da fé, recebemos essa palavra e nos convencemos de que essa palavra é a verdade. O homem que não tem fé só conhece na medida de seus sentimentos e de sua razão. O homem que possui a fé vai mais longe, percebe o insensível, atinge o invisível. Em certa medida, entra na participação da ciência e da razão de Deus. Então faz em uma alma uma nova luz, superior a qualquer luz natural. E em virtude de sua superioridade, essa luz se torna reguladora das luzes interiores, que são a razão e os sentidos. Assim, tudo se subordina à fé, tudo entra na ordem sobrenatural. O olhar de nossos olhos, os pensamentos de nosso espírito, acharam leis que os salvaguardam, os preservam dos embates, os dirigem ao bem, leis que os fazem atingir o próprio Deus. Nessa luz superior, o homem de fé sente-se bem, é feliz, goza da verdade ao menos tanto quanto é possível à criatura na vida presente. Para um homem de fé, diz São Jerônimo, o mundo inteiro é um grande tesouro. Como assim? Porque dominando todas as coisas e percebendo-as sob um novo dia, que é o dia da fé, o homem reconhece em tudo a obra de Deus, reconhece em tudo a vontade de Deus. Debaixo de todas as coisas, o homem encontra a vontade de Deus, boa, bela, perfeita, e nela o homem se alegra. Mesmo nas coisas sensíveis, vistas nessa luz, são para o homem de fé um grande tesouro. Como o fiel é mais rico quando seu espírito repousa nos bens espirituais, nos invisíveis de Deus, como diz São Paulo. É preciso ser um São Paulo para falar dignamente dessas riquezas de nossa fé. Eu, por mim, me limitarei a mostrar, em ação, uma fé prática, dotada desses bens invisíveis de Deus. A senhora mora em uma cidade. Qual é, na sua opinião, o lugar que lhe parece o mais importante da localidade? Qual é o personagem que é, a seus olhos, realmente maior entre todos os que moram no lugar? A tal questão, quantos responderiam dando o nome de um monumento, de um senhor ou uma senhora, quem sabe?
O homem de fé iria mais longe e diria imediatamente: Nosso Senhor Jesus Cristo, presente no Santíssimo Sacramento. Eis a verdadeira sabedoria, a verdadeira grandeza. Os olhos não veem nada disso, é verdade. A razão humana não a alcança, é também verdade. Mas Deus nos deu a fé precisamente para nos tornar atentos ao que nossos olhos não veem. É a fé que nos faz acreditar nas coisas invisíveis, diz São Paulo. Entre as coisas invisíveis, naturalmente depois de Deus, temos de contar as almas. O homem de fé está atento às almas. Para os outros, um homem é apenas um corpo. Depois das almas, ou melhor, junto com as almas, o homem de fé considera o estado da alma, a graça ou o pecado, seu mérito diante de Deus, seu presente e seu futuro. Ele é solícito para com as almas, trata dos seus interesses, com Deus todos os dias e sempre que pode com elas mesmo. E é por tais atos que a fé se revela, que a fé cresce, que a fé nos leva a Deus. Digamos juntos, credo. 8ª carta. A integridade da fé. A fé opera no cristão uma renovação sobrenatural. Eleva a alma às coisas celestes e, como diz São Leão, dá à alma impulso em direção ao bem incorruptível, em direção à verdadeira luz, quer dizer, em direção ao próprio Deus. Mas para que a fé produza no cristão a operação que lhe é própria, é preciso que seja pura, que seja íntegra. Ora, a fé em sua pureza, em sua integridade, é uma fé rara. Magnum est, dizia Santo Agostinho. Magnum est in ipsa intus catholica, integram habere fidem. Mesmo dentro da igreja, é uma grande coisa haver uma fé íntegra. Para bem compreender, é preciso que se lembre o que dissemos sobre o nascimento da fé em nossas almas. É preciso, para que a fé nasça e se desenvolva, o dom de Deus e a palavra do catequista ou a instrução. O dom de Deus é sempre puro, mas a palavra do catequista pode trazer com ela a verdade que vem de Deus ou o erro que vem do homem. Suponhamos uma criança batizada vivendo numa sociedade separada da Igreja Católica. O batismo que recebeu fez da criança um filho de Deus, pôs-lhe na alma a graça habitual. A criança cresce e recebe uma instrução manchada de heresia. Aceita a heresia crendo aceitar a fé. É enganado. No dia em que perceber qual é a verdadeira fé católica, ou bem repudiará a heresia, ou bem rejeitará a verdade, tornando-se ou decididamente católico, ou formalmente herético. No primeiro caso, terá perdido a heresia que lhe tinham ensinado e conservado a fé que Deus pôs em seu coração no dia do batismo. É importante que uma criança batizada não receba lições de um mestre que a faça perder a fé. Mas nós estamos em plena Igreja Católica, me dirá a senhora. É justamente por isso que ensino com Santo Agostinho. É muito importante ter a fé em toda a sua integridade. Explico-me. A fé está no mundo. Deus a colocou no mundo para a nossa salvação. Mas o erro também está no mundo, semeado pelo diabo para a nossa perda. A fé em sua integridade é uma fé que está ao abrigo de todos os erros, de todos os preconceitos, de todas as opiniões vãs que correm pelo mundo, que enchem os espíritos, que perdem as almas. Ora, é bom lhe dizer, se é que ainda não notou, que todo espírito manchado pelo erro tem sempre mais zelo por seu erro do que os homens comumente têm pela verdade. É um fato que salta aos olhos, e a razão disso é que, vindo a verdade de Deus e o erro vindo do homem, é mais fácil para o homem seguir o erro fabricado por ele mesmo que a verdade que é feita por Deus. Daí se segue que, como há homens que trazem em seu espírito um erro, uma falsidade, um preconceito, uma opinião vã, também haverá missionários
Perdoai-me o emprego desta palavra em tal matéria, que trabalharão para fazer entrar no espírito dos fiéis alguns desses erros, que atacarão com furor a fé inteira e abalarão sua integridade. Ora, é grande atualmente o número desses missionários às avessas. Eles falam alto em quase toda parte, e como se isso não bastasse, esses homens comandam a imprensa e a mantêm. É para esses que os jornais trabalham. Todos os dias é feito pelo mundo um terrível trabalho de perversão dos espíritos. Ora atacam um dogma, ora outro. Aqui acreditam ter demonstrado que a fé no mistério da Santíssima Trindade é um absurdo. Lá acreditam que arruinaram o mistério da encarnação e a fé na divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Mais adiante atacarão a Igreja, seus sacramentos, sua disciplina, seu culto. Darão a tudo isso um ar bem pensante. Lastimarão os espíritos atrasados e convidarão as almas a entrar nas vias do progresso. Resistirá a fé no meio desses perigos que rondam por toda parte e se apresentam cada dia sob as mais diversas formas? Se a fé resistir, será maravilhoso. Se lhe for dado ver este espetáculo, bendiga a Deus. E à vista de todas as ruínas que poderá constatar ao redor de tal acontecimento, a senhora compreenderá a verdade da palavra de Santo Agostinho. É uma coisa rara, mesmo no seio da Igreja Católica, haver a fé em sua integridade. Digamos juntos, credo.